Boa noite, pessoal. E aí? Vamos lá? Tem alguém já? Acho que tá entrando o pessoal. Opa, entrou meu amigo Erickson. Tá entrando o pessoal aí, isso aí. Boa noite, boa noite. Espero que todos sejam, estejam bem, sejam bem-vindos. Meu amigo ele chegou aqui agora. Já vou convidá-lo. O pessoal tá entrando. Deixa eu aparecer ele aí. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite. Tá tudo bem? Tá Tudo ouvindo bem bem? aí? Tudo bem, tranquilo, cara. Quanto tempo, né? Bastante tempo mesmo. Isso aí, né? A gente se encontrou a última vez lá na Unigranri, quando você estava terminando a sua graduação lá em medicina, né, cara? Você Pô, é um isso aí já parceiro, faz um tempinho, né? faz. Você é um parceiro, é um cara que eu admiro muito aí, um guerreiro, assim como eu, né? A gente tá nessa guerra aí há muito tempo, a gente se conhece também há bastante tempo. Fomos amigos de ensino médio e a vida distanciou a gente um pouco, né? Cada um foi seguindo seu rumo, mas depois a gente se cruzou e se encontrou um pouco de novo. E em cima de todo esse panorama aí que a gente está passando, todos esses problemas que a gente está passando, você foi uma pessoa, logo que eu lembrei na hora, eu falei, eu tenho que conversar com o Wilson para ele passar um pouco de esclarecimento para o pessoal, né, que está convivendo com todos esses problemas da pandemia do SARS-CoV, né, que é o Covid, que todo mundo fala Covid. E eu pensei logo em você, ele tem que falar, ele tem que conversar com essa galera para eles poderem tirar o máximo de esclarecimento. Então, assim, cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Acho que Valeu. não poderia ter escolhido outra pessoa melhor. E espero que, tenho certeza que você vai passar o máximo de esclarecimento para essa galera e eles vão conseguir entender o máximo de coisas e fazer perguntas. Eu vou falar um pouco aqui com eles antes, rapidinho, só. Pessoal, peço por favor, aqui embaixo tem uma setinha, tá? Aparece uma navezinha, um aviãozinho de papel. Clica ali, divulga para a galera que está acontecendo essa live, tá? Essa live, o intuito dela é fazer alguns esclarecimentos relacionados à sintomatologia, né? Todos os aspectos clínicos e manejo do paciente que possivelmente possa vir a contrair a Covid-19, né? O vírus do coronavírus. Antes de tudo, eu vou pedir para o Iveson, né? Enquanto o pessoal está entrando aqui, antes da gente falar, você falar um pouco sobre como foi, Iveson, a tua trajetória de graduação, tá? E o seu Uhum. currículo, né? Onde você trabalha, de que maneira você trabalha, né? Qual a sua especialidade, se você tem. Então, passa um pouco da sua formação e do teu currículo pessoal aí, por favor. Bem, a minha formação eu sou enfermeiro, né? Eu fiz graduação em enfermagem pela UERJ em 2001, me formei em 2005, 2006, na verdade. Trabalhei um tempo como enfermeiro, sou oficial do Corpo de Bombeiro, sou primeiro-tenente do Corpo de Bombeiro da área da saúde. E depois eu fui fazer a graduação em medicina pela Unigran Rio, né, no qual me formei há 3 anos, me formei no Uhum. final de 2016. E aí eu comecei a fazer a residência médica, terminei a residência médica agora em março, terminei a residência médica em ortopedia, né? Só que nesse período Excelente. todo eu continuo atuando na área da emergência, trabalhei durante toda a residência com clínica médica, atendo na emergência da UPA, atendia também na emergência do SER, né? Trabalho na ambulância do bombeiro. Então Uhum. eu tenho boa experiência em emergência clínica e além da questão ortopédica, mas agora, por causa dessa pandemia, a gente vai retratar apenas a questão da parte clínica da, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus do coronavírus, e a doença Isso, é a Covid-19. Né? isso. Então a gente vai bater um papo aqui, tentar esclarecer ao máximo a população, porque eu acho que eles estão muito carentes de informação, né? Assim, informação certa, informação correta, que pode ser confiável, né? Porque a gente tem muita mídia, muita fake news, muita notícia que sai de tudo que é jeito e a gente está num momento bem, as pessoas estão bem assustadas, isso eu vejo toda vez que eu estou
estou na linha de frente, né, que eu atendo diretamente os pacientes na linha de frente, eu vejo que a população está muito desinformada e muito assustada. Então, isso é importante a gente também trazer um pouquinho do que é real e do que é que a gente tem que se preocupar de verdade nessa doença. Cara, esse ponto que você citou, acho que é o crucial, até de eu ter começado a fazer algumas lives, já fiz 2 lives com o professor Wallace, né? Ele é professor farmacêutico e ele é tenente também do Exército e está trabalhando com agora a parte do front lá, claro, né? Dentro da força, né? Dentro lá do militarismo. E aí ele tem a mesma percepção que você tem, que é a mesma percepção que eu tive, que é a falta de informação, o cruzamento de informações reais e não reais, uma pressão muito grande da mídia relacionado a tendenciar alguns tipos de assuntos, né, relacionados ao próprio coronavírus, à contaminação. Tem também um pouco de viés político, né? Tem os políticos utilizando várias coisas para se beneficiar e não pensando muito na população, né, cara? Então, eu acho que, assim, o esclarecimento ele é válido. O esclarecimento, na verdade, é um direito do cidadão, né, ter esse esclarecimento, e a gente abrir um pouco a cabeça dessa galera para que elas consigam ter esse conhecimento, fazer a prevenção, ir à humanidade de atendimento ou não, porque vai depender muito do tipo de sintomatologia que ele vai estar desenvolvendo. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vou falando com você, e você vai tentando explicar um pouco isso. E se o pessoal deixar aqui embaixo alguma pergunta, eu estou com o computador aberto aqui, eu já vou anotando e se for diferente do que eu for falar com você, você responde depois. Beleza? Ok. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, cara, que você esclarecesse para essa galera que está entrando aí. A gente já está ali com 32 pessoas visualizando ao mesmo tempo. Como é a transmissão desse vírus e o que a gente pode fazer para tomar o cuidado, né? As pessoas que não estão de frente, né? As pessoas da população em geral, os cuidados que elas podem fazer para evitar a contaminação e a transmissão para outras. Bem, a transmissão do vírus, ela se dá através de gotículas, tá? Uhum. Aerosol e contato direto, né? Como é que faz isso, na verdade? É um vírus transmitido pela via aérea, né? Então, assim, você pega respirando ele entrando em contato com a sua mucosa, né? Mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa oral, né? Tem alguns estudos que não estão comprovados, porque isso é um vírus novo, né? É um vírus, um coronavírus. O coronavírus uma entidade patológica já conhecida, só que o SARS-CoV-2 é uma variação do coronavírus, na verdade, né? Que ela está pouco estudada. Ela foi descoberta na China, a princípio, né? Mais ou menos por volta de setembro, né? E aí estava bem limitado, poucos casos. Em dezembro, houve a explosão da infecção, da epidemia na China, e aí a partir daí se espalhou para todo mundo, né? Então, o que a gente precisa ter em mente? A transmissão se dá através do espirro, da tosse, do contato. O que acontece? Quando a gente espirra e tosse, geralmente a gente leva a mão à boca, a gente faz tosse tampando a boca, porque é uma coisa cultural, uma educação nossa, né? Principalmente do mundo ocidental, sempre foi assim. E isso, quando a gente tosse, espirra e põe na mão, essa secreção que a gente elimina, né? Sempre sai um pouco de saliva, sai alguma secreção, a gente acaba mantendo essa secreção na mão e o vírus fica vivo ali. E aí, quando a gente encosta em qualquer superfície, você passa o vírus para essa superfície. E aí, algum tempo depois, se uma outra pessoa encostar nessa superfície e coçar o olho, né? Normalmente a gente leva a mão ao rosto várias vezes ao dia. Isso é uma coisa normal, é inconsciente, né? Nosso corpo tem essa função, a gente coça o olho, coça o nariz, espirra, e aí você acaba se contaminando, tá? O contágio desse vírus ele é muito alto. Então, geralmente, uma pessoa pode contagiar em torno de 6, né? Dependendo do local, do clima, ele pode chegar até a 10, né? Então, para você ter uma noção, o vírus da gripe normal, o contágio é de 1 para 1. Uma pessoa infecta uma pessoa. Esse é o problema desse vírus.
Então, esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade, né? Ele tem um poder de transmissão bem grande, porque ele consegue viver um bom tempo, né? Não tem ainda padrão, mas fala em torno de 4, 6 horas em superfícies, né? E já tem estudos que falam que ele pode durar até 1, 2 dias em alguns tipos de superfícies. Então você tem um tempo e com isso você acaba se transmitindo, contaminando, né? E você tem as pessoas que são assintomáticas. Então a pessoa está eliminando o vírus, está bem, não sente nada e acaba fazendo isso. Então a transmissão se dá desse jeito. Então nós temos a transmissão por via aérea, né? Por gotículas, você espirra, por aerossóis, que é quando a gente faz procedimentos de nebulização, ou então a gente faz uma tosse muito grande, você produz um aerossol, que é um turbilhonamento da sua corrente aérea, e com isso você produz uma forma mais forte de gotículas, que ela consegue penetrar em alguns tipos de máscaras, algum tipo de barreira, né? E tem estudos já que você tem a transmissão também oral fecal. Você elimina pela urina e pelas fezes esse vírus, né? E ao você manipular isso é mais para a questão da enfermagem. Quando você manipula esses excrementos, você pode estar vindo se contaminar também, tá? Qual é a forma de você evitar a contaminação desse vírus? Você evita a contaminação mantendo meios de higiene muito bons, então você tem que lavar a mão o tempo todo. Então, assim, se você lavar a mão com água e sabão, já é o suficiente para você eliminar o vírus, tá? Você impedir, quebrar essa barreira de transmissão, a cadeia de transmissão. Você faz uma barreira. Se você não tem condição de estar lavando a mão com água e sabão o tempo todo, você pode estar usando também o álcool em gel, né? Esse é importante porque o álcool em gel ele tem que ter uma graduação de 70%, tá? Não pode ser abaixo de 70% e não pode ser superior a 85%, né? Porque é o tempo, a concentração do álcool, ele tem que ter nessa concentração, porque é o tempo que permite com que ele tenha ação residual, fique tempo o álcool agindo para poder fazer a descontaminação, a asepsia do vírus, tá? Então isso é importante. E outra forma que a gente pode estar usando, que isso o Ministério da Saúde agora e a OMS tem divulgado, é você usar barreira física. Qual é essa barreira? Máscara, tá? Então a máscara, ela é muito importante. A máscara de pano, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, ela não impede a passagem do vírus, tá? Se vocês vão ver que tem muitos vídeos mostrando que o cara usa um desodorante e você vê que passa pela barreira de pano, tá? Só que ela consegue dar uma diminuída na passagem. Então, assim, ela bloqueia em mais ou menos 70%. E isso é importante, porque o grau de contágio, ele também está ligado à quantidade de vírus que você está ingerindo, porque a gente tem um sistema de defesa. Por mais que a gente não tenha imunidade para aquele patógeno, nosso sistema de defesa tem a barreira física, que é a pele, ela impede, né? Você já tem algumas imunoglobulinas, as IgAs, que tem nas nossas mucosas nasais, mucosas orais, que elas são inespecíficas, então qualquer coisa estranha ela vai atacar, né? Isso confere um grau de proteção. Mas você tem que diminuir. Então, por isso que a máscara de pano está altamente recomendada e atualmente para toda a população. Porque como você não sabe se você está doente ou não está doente, então o ideal é você usar a máscara. Quem tem a doença tem que usar máscara cirúrgica, que é aquela máscara com gramatura cirúrgica, tá? É uma máscara específica, que aí realmente ela vai impedir essa passagem. Então, saiu na rua, usou a máscara cirúrgica, terminou de usar, você tem que jogar ela fora, ela tem que ser descartada, tá bom? Não pode ficar com ela, porque ela também tem um tempo de vida, que é em torno de 4 horas. Então, mais de 4 horas você satura a barreira dela, e aí ela passa, porque ela fica a umidade, e você consegue passar essa barreira, e aí você tem que descartar. Então, a gente falou já da transmissão, que é importante a gente entender, e a forma de prevenir uma população de forma geral, tá? O uso de luva, né, essas coisas, na verdade, ela não te protege tanto, porque se você está usando a luva e você encostou no que está contaminado, vai estar ali, vai estar na luva. E você vai pegar essa luva contaminada, vai levar na máscara, vai levar no rosto, vai levar e você está tendo uma falsa ideia de proteção, tá? Então, assim,
A luva é importante para o profissional de saúde que está fazendo atendimento lá, porque ele vai usar e vai descartar de forma correta. Tá? Isso. No meio próprio, na rua, essas coisas, o importante é você lavar a mão. Né? O importante é os estabelecimentos botarem pia com água e sabão para que você possa fazer a higiene das mãos, ter álcool, você tem álcool gel, para você poder fazer a asepsia da mão de forma mais rotineiramente possível. Quanto mais vezes você fizer, mais você consegue se proteger mais. É. Então, assim, só umas perguntas que o pessoal fez ali, acho que essa até eu consigo responder. Perguntaram por que não acima de 90%. Até o meu amigo John ali, ele respondeu, ele é profissional de saúde, ele respondeu, né? Acima de 90 evapora muito rápido o álcool e aí você acaba fixando ali o vírus em vez de tentar fazer alguma agressão a ele, tentar destruir ele. Perguntaram também de materiais de máscara, né? Então a gente sabe que o tecido, ele, como você falou, e é isso mesmo, ele segura, né? E em torno de 70%, mas até saiu um estudo do Conselho Regional de Farmácia, acho que foi, o Conselho Federal de Farmácia, com o pessoal lá da FRJ, falando que a máscara, quando você coloca pelo menos 4 barreiras, não só a barreira uma de tecido e outra, mas entre uma e outra, mais 4, você consegue alcançar até 90%. E aí diminuiu o contágio, né? Tanto a contaminação quanto o contágio, né? Quanto a transmissão. Uma outra pergunta que eu ia fazer para você, tá? É em relação à sintomatologia. As pessoas ficam com muito medo. Ah, vou ao médico, não vou ao médico, quando que eu vou? Que eu tenho que fazer para ir? Qual a sintomatologia que é crítica mesmo para eu poder ir lá ao médico e estar fazendo atendimento? Eu vou para casa. Então, assim, esclarece um pouco isso para eles. E eu vou pedir para o pessoal, ó, pessoal, divulga. Porque vocês estão vendo que o material é rico e ele está trazendo muita experiência lá da ponta da cadeia. Ele está adequando para a maioria da população. Então, é interessante vocês divulgarem para o pessoal entrar e ter todos esses esclarecimentos. Ele vai falar agora um pouco da sintomatologia. Fala aí para mim, por favor. Bem, a população, na verdade, a sintomatologia é uma sintomatologia de um quadro respiratório infeccioso viral respiratório, né? Então, assim, o que a gente está vendo, e a maioria das pesquisas tem mostrado é que, por exemplo, diferente do que a maioria das pessoas pensam, a rinorreia, o corrimento nasal, que a maioria das gripes elas fazem, ela é pouco presente. Então, principalmente, o que a gente vai ter? Mialgia, dor no corpo, né? A gente vai ter muita dor no corpo, cefaleia, muita dor de cabeça, tá? Febre, tá? Febre não é obrigatório, tá? Mas ela está presente em mais de 80% dos pacientes, tá? Além de febre, você pode ter as outras, anosmia, agnosia, na verdade, perda de olfato, perda de paladar. Tem gente que está tendo só perda de paladar e perda de olfato e não faz febre, não faz nada, tá? São os quadros mais leves, mas tem. E aí você tem que prestar atenção, porque assim, você tem um quadro, né? Prostração, né? Cansaço, febre, tosse, importante a tosse, tá? E os 4 principais sintomas são tosse seca, pode estar produtivo ou não, mas geralmente é tosse seca, febre, cefaleia e a dor no corpo, tá? São os 4 principais sintomas. Isso você chega, você tá assim. Pode ter outros sintomas inespecíficos, pode. Você pode ter diarreia, você pode ter dor abdominal, você pode ter vômito, pode ter náusea. Tudo isso pode acontecer, mas são em menores frequências. Em maior frequência são esses 4 que eu falei, tá? Uhum. Então, você tem essa sintomatologia, e isso aí resulta, às vezes, num quadro mais leve. Se você tem isso, você não tem que sair correndo para ir para o sistema de saúde, porque isso no sistema de saúde a gente não vai poder fazer nada por você, porque o tratamento é inespecífico. O que a gente trata é sintomatologia. Se você está com febre, você vai tomar dipirona, vai tomar um antitérmico, vai tomar paracetamol, né? Quem é alérgico. Então você vai tomar um antitérmico, que vai ajudar também para dor no corpo. A gente está evitando fazer anti-inflamatório, tá? Porque o anti-inflamatório tem alguns estudos que favorecem a replicação do vírus. Então a gente evita fazer um anti-inflamatório. E aí você vai fazer sintoma. Aí a gente medicamento para fortalecimento de imunidade, vitamina C,
tá? Uma coisa que isso aí sou eu que estou fazendo, porque eu estou vendo que tem resultado e a maioria dos protocolos de tratamento estão fazendo. A gente acaba fazendo, a azitromicina tem sido usada, e eu uso para os pacientes de sintomas leves, porque eles têm com tosse, às vezes pode evoluir com um quadro de pneumonia, um quadro de infecção de via aérea superior, uma sinusite. Então eu acabo fazendo uso da azitromicina de forma rotineira, mas isso é uma conduta minha pessoal como médico, tá? Uhum. Não está em protocolo, a princípio depois eu vou falar do protocolo de tratamento lá da frente. Então, basicamente, os sintomas são esses. E o que a gente tem que ver? Os sintomas de gravidade. A população tem que vir para o sistema de saúde, procurar a emergência, quando tem gravidade no quadro. O que é isso? Falta de ar. É o principal sintoma de gravidade, tá? Falta de ar, anorexia severa, vômitos frequentes. Tudo isso faz com que você tenha uma debilidade da pessoa e coloque essa pessoa em risco de vida, tá? Então, o que é? E como eu falei antes, tem um grande grau de ansiedade na população. Então, tem muita gente que está vindo com, estou com falta de ar, mas é um quadro mais de crise de ansiedade do que propriamente a doença, né? Uhum. Então, a falta de ar da Covid é uma falta de ar intensa, tá? Então, assim, eu explico para os meus pacientes, olha só, você está conversando comigo. Se você está conversando comigo, você não tem falta de ar. Porque o paciente, quando tem uma falta de ar intensa, tá? Ela não consegue dar duas palavras sem tomar um fôlego. Ela não consegue conversar. Ela não consegue falar duas vezes sem tossir, sem ter aquela sensação de cansaço. A pessoa levanta da cadeira, vai dar 3 passos e ela fica cansada, tá? Esse cansaço intenso, isso é importante. Isso É é aquele importante. satura baixo, né? A saturação dele baixa, não é isso? Exatamente. Então, assim, você tem um grau de saturação e na COVID já é indicativo de tratamento de saturação abaixo de 95. Então, É. assim, se está saturando 95%, que normalmente você só faz oxigênio terapia em pacientes que saturam abaixo de 90. Então, assim, até 90, 92, geralmente a gente tolera sem uso de oxigênio, tá? Mas na COVID a gente está fazendo oxigênio já abaixo de 95. Então, saturou 95, a gente já tem que implementar o cateter de O2. Mas a gente vai falar um pouco mais lá na frente quando a gente for falar do Tá, tratamento de uma forma geral, tá? Então, tá. sintoma que a gente precisa ver é tosse, febre, Beleza. dor de cabeça e a dor no corpo, tá? São os 4 principais. E falta de ar intenso, cansaço intenso, tem que procurar emergência imediatamente. Tá. Aí eu vou fazer duas perguntas que eu acho que o que você vai falar vai acabar falando junto, né? Uma é o manejo do paciente quando ele chega, né? Quando ele é suspeito, e obviamente ele vai ter os 4 sintomas principais, mais a falta de ar e alguma outra sintomatologia que vai estar aparecendo nele. Ele vai chegar lá, vocês vão fazer um manejo inicial, que você já até começou a falar, né? De catéter de oxigênio e tal, você vai falar bem melhor. E aí, junto com isso, você já fala além do manejo, né, qual o tratamento assim recomendado inicial e depois você já puxa direto para o tratamento que seria o protocolo que o governo salientou. Mas aí tenta deixar bem claro para o pessoal qual é o tipo de paciente que vai fazer o tratamento com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. Por quê? Muitas pessoas esgotaram esse medicamento nas farmácias, muito por falta de conhecimento ou por pressão da mídia, né? Falando alguma coisa, as pessoas querendo achar uma solução, né? Então as pessoas estão tensas, querendo resolver isso, que elas querem voltar à vida dela normal. Então acabaram que compraram aí de maneira demasiada o medicamento que é utilizado para outro grupo de pacientes, né? A gente tem os pacientes com lúpus e artrite que agora não está conseguindo achar a cloroquina e a hidroxicloroquina, na verdade a hidroxicloroquina para fazer o tratamento deles. Então você fala para mim do manejo do paciente, a terapia inicial e a terapia, que é o protocolo, né? E o tipo de paciente que vai fazer aquele protocolo que o governo liberou. Então, antes eu li, passando as perguntas aqui, tem uma pergunta, como diferenciar a falta de ar de uma pessoa asmática da Covid, tá? Isso é importante que eu falei da falta de ar. Assim, geralmente, quem é asmático já conhece sua falta de ar, tá? Então, assim, todo mundo que é asmático, ele sabe a sua falta de ar, tanto é que o asmático, quando passa na emergência, ele chega pra gente depois de 4, 5 dias sentindo falta de ar. Ele fala, já não tá dando mais, e ele sabe disso. A falta de ar da Covid na paciente que tem é uma falta de ar diferente. Ele vai saber, isso aqui não é da minha asma, eu tenho que ir, entendeu? Então, quem é asmático geralmente sabe.
tá? Para o profissional de saúde, a gente tem a ausculta é um pouco diferente, né? O raio-x fica um pouco diferente, mas isso aí a gente, na hora lá, a gente tem que avaliar cada caso. Não existe uma coisa, isso aqui é asma, isso aqui é Covid. Isso não tem como fazer. Isso aí é prática clínica mesmo que o médico da emergência vai estar desenvolvendo. Então, chegou o paciente para a gente, tá? Suspeita de Covid. Hoje, todo mundo com quadro infeccioso, pela falta de teste que a gente tem, né? A gente não está ainda, até hoje, não estamos liberados para fazer teste. Então, assim, pela falta de teste, todo mundo com quadro infeccioso, tá? Respiratório, tendo ele tosse, febre, e dentro do tempo, né? Por exemplo, que são 14 dias o tempo de incubação. Então, assim, geralmente de 3 a 4 dias você começa os sintomas. A gente está orientando que precisa fazer a restrição social de contato para tentar evitar. Se tiver leve, ele vai para casa, né? Foi o que eu expliquei. Se ele não tem nenhuma queda de saturação, não tem nenhuma prostração intensa, ele vai para casa, tá? Isso. Então, chegou o paciente, a gente vai ver o paciente. Colocar X, normalmente eu peço, apesar do raio-x, ele não tem tanto valor diagnóstico, mas a gente sempre pede, porque eu trabalho numa UPA, não tenho uma tomografia. Se eu tivesse tomografia, eu tomografava. Porque a tomografia é excelente, o padrão ouro, tá? Mas então eu peço o raio-x e vou pedir o exame de sangue, tá? No exame de sangue, a gente vai avaliar principalmente o hemograma, tá? Se tiver alguma alteração e eu vou internar esse paciente, eu vou pedir alguns outros exames, mas é uma questão mais abrangente, né? Eu acho que não vale a pena eu ficar desgastando aqui todos os exames, mas principalmente o hemograma. No hemograma, o que a gente vê? A gente faz a diferenciação de alguma outra infecção, tá? Principalmente infecção bacteriana, que no hemograma a gente vê o leucócito total, né? Então, normalmente, os leucócitos vão estar normais, tá? A normalidade é entre 4 e 11 mil, vai depender da variação de cada laboratório, mas fica dentro dessa faixa. Você não vê alteração disso. Você não vê alteração do número de segmentados de neutrófilo, você não tem uma neutropenia, neutrocitose, você não tem aumento de segmentado, aumento de bastão, tá? Você tem uma linfopenia, então assim, os linfócitos, eles vão estar baixos, né? Então você tem, às vezes, uma leucopenia, você não tem leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, você às vezes vai ter uma leucopenia, tá? Mas normalmente vai estar normal. E você às vezes você acompanha a linfopenia. Isso é importante. Você tem um padrão de linfócito em torno de 20% no sangue da gente. Então ele vai estar sempre abaixo de 20. Vai estar 10, vai dar 6, tá? Então isso é importante. E as plaquetas vão estar sempre perto da normalidade, mas voltada para baixo, tá? E não tem anemia. O sangue está normal. As hemácias, a hemoglobina vão estar normais. A gente não costuma ver anemia, tá? Porque é uma infecção aguda. Então, não dá grau para você poder fazer algumas outras alterações. Isso é importante. Então, eu vi o paciente, ele está com queda de saturação, eu começo o protocolo para ele, tá? Qual é o protocolo? Oxigênio. Saturando entre 95% e 90%, tá? A gente vai fazer oxigênio de catéter nasal. A gente põe um catéter nasal de alto fluxo e dá 5 litros por minuto para ele. Para ele poder, porque ele está cansado. Então, ele tem que fazer repouso, ficar quietinho, né? E com algum suporte de oxigênio. E aí a gente vai fazer as medicações de suporte, né? Hidratar, remédio para dor, remédio para febre e monitorar esse paciente, tá bom? Depois disso, se o paciente continua evoluindo e essa saturação cai para baixo de 90%, tá? Os protocolos, eles indicam a intubação precoce. Por que isso? Porque ele tem uma queda de saturação, o pulmão dele não está conseguindo dar a quantidade de oxigênio suficiente para que as células do corpo fiquem oxigenadas e com isso trabalhem normalmente, tá? Então a gente tem isso. Ou você tem uma insuficiência respiratória. O que é isso? A frequência respiratória desse paciente ele vai aumentando tanto porque ele não consegue respirar, não consegue levar oxigênio, e a frequência sobe para 30 ou acima de 30. Isso também é outra indicação de intubação precoce,
tá? Ou então quando você tem um PCO2 muito elevado, ele está retendo o CO2 o tempo todo, e aí você também tem indicação, aí você sai pela gasometria, que a gente acompanha, e aí você vai ter indicação de intubação. Quando você intuba esse paciente, você tem que tomar cuidado, por quê? Antes da intubação, existem outros protocolos, que seria a VNI, um CPAP, você fazer outros tipos de nebulizações, outros tratamentos. Só que esses tratamentos, você tem uma produção muito grande de aerossol, e com isso você aumenta a transmissão dentro da unidade de serviço, de trabalho. E isso também, a gente sabe que a equipe de saúde, 20% dos infectados são da equipe de saúde, entendeu? Então isso é muito importante, a gente tem que nos preservar também. Então por isso que a gente indica a intubação precoce, tá? Aí o paciente é intubado. Quando o paciente é intubado, a gente tem que monitorar, porque ele continua evoluindo a infecção. E aí sim, aí a gente vai entrar agora no protocolo, tá, da cloroquina, que na verdade, isso é uma questão muito importante, tá? A hidroxicloroquina, ela tem vários efeitos colaterais, tá? Um dos principais, eu até anotei, tá, que é anemia hemolítica, isso é muito grave, tá? Retinopatia macular, tá? E você tem uma alteração do alargamento do intervalo QT. Você tem uma alteração eletrocardiográfica, você tem uma alteração do ritmo cardíaco. E a gente sabe que o COVID-19, né, é uma doença que faz alteração cardíaca. Um dos principais grupos de riscos são pacientes cardíacos, diferente de qualquer outra doença respiratória. Não é o asmático que está morrendo mais, não é o DPOC que está morrendo mais. Eles são, sim, fatores de risco. Mas o maior risco é o doente cardiovascular, que tem hipertensão crônica, que já teve alguma doença coronariana aguda, que é um infarto, né? Que teve um problema no coração. Esse paciente está ficando mais grave e tem uma taxa de óbito maior. Então, a hidroxicloroquina, ele é um protocolo de pesquisa, tá? Não tá e não deve, pelo menos na minha prática clínica, e eu não vou fazer isso. Então, isso é aquele negócio. A prescrição médica é uma coisa inerente do médico. Então, o médico ele pode prescrever o que ele quiser para o seu paciente, tá? Isso faz parte da relação médico-paciente e faz parte da conduta clínica da profissão. Então, ele pode prescrever o que ele quiser. Se ele quiser prescrever cloroquina, hidroxicloroquina, via oral, para o paciente que está assintomático, com sintomas brandos, ele pode, tá? Mas isso é uma coisa que não está ainda amplamente divulgada e não tem pesquisas para isso, tá? Então, qual é o protocolo? Paciente internou, sintoma leve, só precisa de oxigênio, só oxigênio, aí ele vai começar com a azitromicina, né, para prevenir a questão da infecção respiratória, né, vai entrar com a oxigênio, vai entrar com Tamiflu, que está entrando para todo mundo com 4 dias, tá? E suporte. Testou, teoricamente era para testar e o teste sair em 3 dias, né? E a gente suspendia tudo e tratava como infecção via aérea, mas isso não está acontecendo, então Tamiflu são 5 dias. Tamiflu são 5 dias, a azitromicina são 5 dias. Então eles fazem um esquema. Deu 5 dias, a gente tira, tá? Aí tá. Paciente do grupo 2 e grupo 3. Quais são o grupo 2 e o grupo 3? Paciente que precisa de alto fluxo de oxigênio, né? Que ele está saturando mal, esforço respiratório, mas ainda não chegou no tubo, tá? Não foi entubado. E aí sim, para esse paciente e para o que foi entubado, os dois vão fazer hidroxicloroquina, tá? Então, além do Tamiflu, além da azitromicina, vai fazer o Clavulin, que é um outro antibiótico, ou um cefepime, algum outro antibiótico mais forte também, tá? Dependendo. E aí vai fazer hidroxicloroquina também por 5 dias, tá? E aí a gente precisa, porque como é um protocolo experimental, tá? A gente tem que medir as cargas virais. Aí vai colher, né, a carga viral no DX, DY, DZ. Então, durante 3 dias, para a gente saber se realmente... Porque a intenção da hidroxicloroquina é que foi visto, isso vocês já discutiram, que eu vi as lives sua e do professor Wallace, né? Foi visto que a hidroxicloroquina ela diminui a replicação viral. E com isso diminui, tá,
o tempo de doença, que é um problema para a saúde. Qual é o nosso problema da saúde? A gente tem um tempo de internação muito longo dos pacientes, tá? Um paciente em enfermaria, ele fica entre 7 e 14 dias internados, bem, na enfermaria. Bem que eu estou falando assim, precisando de oxigênio, né? Que não precisa estar no CTI. Se o paciente foi para o CTI, ele fica em média 20 dias. Se o paciente precisou ser entubado, ele vai ficar 20 dias em tubo. Isso é muito tempo, né? E por isso que o sistema de saúde sofre tanto, porque é um leito muito, muito ocupado. Então, a gente tem que ter a noção disso muito, muito claramente, né? E a hidroxicloroquina, além da hidroxicloroquina, existem outros tratamentos, né? Já estão testando os antirretrovirais, né? Que é o lamivudina, o ritonavir, todos os outros estão sendo testados também, tá? Mas está tudo em caráter experimental. Então, assim, a gente não pode botar como direto isso daí, né? Então, assim, muita gente está fazendo isso. Então, o tratamento normal é esse. Então, a hidroxicloroquina, volto a frisar, é um tratamento experimental, tá? Para pacientes com Covid grave, tá? Pacientes que internam no CTI, eles começam com isso, tá? Hidroxicloroquina, azitromicina, clavulin e o Tamiflu, tá bom? Então, esse é Tá, o tratamento. Acho que beleza. é bem Não, deu, complexo. deu. É, bem Não é complexo. uma coisa, é uma coisa bem complexa. Seria uma live só para falar disso, né? Porque Sim. é muita coisa para falar. Algumas pessoas estavam falando ali de uso de algumas medicações, né? Que tem base, né? O uso de glicocorticoide. Você já falou muito bem. Anti-inflamatórios a gente não pode, né? Alguns artigos falaram aí que o uso de ibuprofeno pode estar aumentando o perfil de contaminação, porque eles vão aumentar o receptor de angiotensina 2, que é a porta de entrada, né, do vírus. Então, não é legal usar o corticoide. Se for vir a usar, tem que ser bem monitorado o paciente, mas se for vir a usar, mas isso está fora de questão. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam com medo, né, e acabam utilizando medicações que as pessoas... qualquer pessoa falha aí, né, em mídia social, em televisão, e acaba utilizando sem fazer nenhum monitoramento e sem controle. Uma coisa que eu queria te perguntar, cara, aí a sua opinião, né, em relação a isso, por ser profissional de saúde, e você tem essas duas visões, né? Você tem a visão como enfermeiro, tem a visão como médico, você tem a visão do panorama geral dos outros profissionais que estão ali atuando em equipe multidisciplinar e ajudando, né, na recuperação desses pacientes de uma maneira em geral. Então eu queria que você falasse para mim sobre o papel do profissional de saúde frente dessa pandemia, porque você mesmo falou, você trabalha numa UPA, que muitas das vezes não tem a infraestrutura que seria interessante para você fazer ali um manejo legal do paciente, uma recuperação dele, e muitas das vezes você acaba pegando ele e tendo que transferi-lo para outro local, e não por falta de insumo, né, por falta de material. E aí eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso, né, o papel do profissional mesmo de saúde que está no front lá, que está atacando e está tentando ajudar o máximo dessa população aí que está chegando ali e realmente está com sintomas graves a se curar. Tá, entendi. Deixa eu só responder que você tem uma pessoa que fez uma pergunta grande aqui, eu acabei parando para ler, né? Que ela está com dor de garganta, fez o teste, deu negativo. O que é importante? Antes disso, deixa eu falar sobre o teste, porque assim, existem dois testes, né? O teste rápido, né? Já chegou, o Bruno já chegou a conversar isso na live também, né? Que é o teste rápido, e o teste do PCR, que é o mais Isso. específico, com mais sensibilidade. De qualquer jeito, o tempo de sintoma tem que ter pelo menos 3 a 4 dias para o PCR, que é o inicial, tá? Que é o teste mais sensível. Por quê? Antes disso, às vezes você não tem uma carga viral na secreção suficiente para ser detectável pelo teste, tá? Então, isso você pode realmente ter um falso negativo e não necessariamente você ser negativo, entendeu? Uhum. Mas assim, não podemos esquecer e o outro teste, que é o teste rápido, que é o teste que vai pesquisar, na verdade, as imunoglobulinas no sangue, tá? Isso. Ele precisa de um tempo um pouquinho maior, porque a gente leva um tempo mais para fazer essas imunoglobulinas, tá? Então, aí, geralmente, é em torno de 6 a 7 dias, né? 5, mas assim, o ideal no sexto, sétimo dia de sintoma, tá? Isso é importante, porque, na verdade,
a doença tem um tempo de latência e os sintomas, na verdade, ficam graves. Os pacientes mais graves, eles vão apresentar gravidade lá para o 10º dia, 6º dia, 10º dia, né? Que aí não tem regressão. Geralmente as pessoas internam mais ou menos nessa fase da doença. Então, isso é importante. Só que a gente não pode esquecer que existem as outras doenças. Não existe só Covid na Terra, tá? Isso. Todo Uhum. mundo tem pressão alta, todo mundo tem amidalite. Então, as outras doenças existem, tá? A gente vai ficar doente, vai pegar uma dor de garganta, vai ficar gripado, vai ficar resfriado. E a gente não pode criar o pânico de estar tudo é Covid. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá? As outras doenças existem, as pessoas ficam hipertensas, as pessoas têm diabetes, as pessoas têm as outras coisas e têm as doenças de emergência que acontecem. Então, assim, vai ter uma reação alérgica, vai ter amidalite, vai ter muita coisa. Então, assim, é importante a avaliação médica, sim, tá? E se a pessoa achar que ainda tem que tratar, fazer o tratamento e fazer monitorização. Não se preocupem com isso, tá bom? Desculpa que eu acabei entrando. Não, Mas qual é tranquilo. a visão? Qual é a visão realmente? A gente tem que ter uma visão assim, a gente tem o tratamento da Covid é um tratamento multidisciplinar, não tem jeito. A gente precisa dos enfermeiros, eles estão na porta de frente, eles estão lá cuidando do paciente com afinco, tá? Eles estão se contaminando muito, porque a gente tem uma precariedade de EPI ainda, tá? Querendo ou não, a gente tem. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, assim, a gente tem o médico que está lá também se cuidando, a gente precisa do profissional do técnico de laboratório, a gente precisa do enfermeiro, a gente precisa da nutricionista, porque tem que melhorar a nutrição desse paciente, porque é importante esse paciente estar bem nutrido para estar com o sistema imunológico bem desenvolvido também. Então, Uhum. assim, a gente não pode pensar que é só o médico, é só o enfermeiro, não. É todo mundo. É o Isso aí. maqueiro que está empurrando a maca lá também, ele é importante. A recepcionista, está todo mundo envolvido nesse tratamento, né? A gente precisa de um padrão muito grande e um esforço muito grande da equipe de saúde, né, nessa pandemia. Na verdade, ela está num grau muito grande. Eu tenho um aplicativo que eu consigo ver o número de incidência online, né, automaticamente. Tá, eu deixei até aqui. Hoje nós estamos com 1.600.000, mais de 1.600.000 infectados em todo o mundo, tá? Isso. Com um grau de morte de 95.600 mortos em todo o mundo, tá? Isso é confirmado, tá? Fora o Confirmado pela subnotificado. Covid. Fora o que não foi notificado, isso aí, mas assim, É. os confirmados, é Uhum. isso, é esse o resultado. E qual é o problema? Disso tudo, desses 1.600.000, apenas 300.050 que foram recuperados. Esse é o problema do problema de saúde, né? Então, nós temos praticamente 1.200.000 pessoas doentes. Desses 1.200.000 pessoas doentes, em torno de 20% estão necessitando de internação. É muita gente. É. E elas ficam muito tempo dentro do hospital. Por isso que não dá conta. É por isso que a gente precisa, ao máximo, evitar o contágio. A gente precisa evitar a circulação. Por isso que as medidas restritivas de circulação são importantes. Porque a gente não dá conta de atender o número de pessoas doentes. Então, por exemplo, hoje, se você pegar só no Brasil, a Covid-19 já matou mais do que a H1N1 ano passado. E no surto do H1N1. Porque o número de Uhum. mortes ainda vai crescer. Então, assim, a gente tem muitos casos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente precisa realmente, quando a gente brinca, a gente fala, gente, fica em casa. Isso não é questão política, não é questão eleitoral, independente de partido, se você gosta de um, não gosta do outro. A gente não tem que. Assim, a gente está aqui para a gente defender a saúde e depois a gente vai ter que defender a economia, porque isso aí é mundial, não é aqui, é no mundo todo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter as medidas restritivas sim, a gente precisa parar a circulação das pessoas, porque é só assim a gente diminui a curva de contágio e a gente dá tempo da gente que está lá atendendo não ter uma chuva de paciente vindo para a gente grave, né? Porque dá tempo da pessoa. Porque realmente 80% das pessoas vão ter os sintomas leves, né? 80% das pessoas não vão ter quase sintoma nenhum, vão poder ficar em casa,
né, não tem esse problema. Mas esses outros 20% que vão ficar doentes, eles demandam uma atenção de saúde muito grande. E essa atenção de saúde satura o nosso serviço de saúde. E não é o nosso, é o mundial. Você pode parar e olhar Porque os ninguém Estados estava Unidos. preparado para isso. Ninguém estava preparado. Além de não estar preparado, por exemplo, você tem um sistema de saúde inglês, que é o melhor sistema de saúde do mundo, está saturado. Sistema de saúde americano não dá conta. Então, assim, não dá conta. E não é porque a doença é muito grave. Não é. A doença em si, se você pegar a doença Covid, você tem o número de infectados com o número de mortalidade é em torno de 3 a 4%. Tem países que é de 1%. Né? Você tem a Alemanha, a taxa de mortalidade é baixíssima. As pessoas não vão realmente morrer por causa da Covid. Né? Não, a questão não é essa, mas a questão da pressão que a doença, pelo número de internação que faz no sistema de saúde, ela é muito grande. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque aí sim, as pessoas morrem por falta de cuidados, porque falta de leito, falta de respirador, e aí vai dar esse panorama geral que a gente está nessa pandemia. Isso é importantíssimo. A gente poderia, Bruno, ficar falando aqui muitas coisas, né? Tem várias coisas que a gente poderia estar falando, né? Eu até estava conversando, eu entrei no Instagram recentemente, eu não tinha Instagram, né? Então eu estava até conversando com minha esposa e tal. Apesar de eu ser ortopedista, eu estou atendendo diretamente a Covid e eu achei importante eu abrir esse parênteses, né? Porque meu Instagram vai ser um Instagram profissional, então eu vou tratar coisas de ortopedia, como, né? Porque é uma coisa muito importante a gente esclarecer as pessoas. Mas como a questão da Covid é uma questão mundial, eu não podia me isentar, eu não podia deixar de tentar contribuir de alguma forma a mais, né, do que eu já faço, porque eu já estou atendendo. Então, assim, eu já estou lá na frente. Mas, além disso, eu preciso dar essa contribuição, porque as pessoas precisam ter orientação, né? Então, assim, a orientação é o mais importante. E a gente tem que falar para o paciente, tem que falar com as pessoas têm que entender o que está acontecendo, né? É importante a pessoa saber que é um quadro, é uma infecção viral de 80% a quase 90%, um pouquinho menos, né? Que é um quadro leve, isso é verdade. Ninguém está falando que isso não é verdade. A gente não está aqui para fazer nenhuma mídia. Isso é verdade. Mas o problema é que o resto, né, que sobra, essa pequena parcelinha que tem, ela é muito grave, porque o contágio é alto. Então, você tem que parar e pensar. Olha só, beleza, é 20%, mas é 20% de 10 ou é 20% de 10 milhões? Isso. Né? Tem uma diferença disso, né? E esses 20% é muito grande, porque é muita gente. E aí sim, você aí tem as faixas etárias de gravidade. Infelizmente, tem pessoas graves sem ser acima de 60 anos. Então, assim, epidemiologicamente falando, as pessoas de todas as idades estão sofrendo. Né? Eu converso aqui em casa, converso com os meus pacientes, é mais ou menos de brincar de roleta russa. Você pega uma balinha, põe no tamborzinho da arma e gira. E aperta o botão. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe se quando for comigo vai ser grave. Eu não posso garantir isso. Né? Você até falou, que eu vi na live, que você falou que estava com quadro gripal, né? Que não estava sentindo nada, estava tudo bem, está trabalhando, está tudo ok. Ok, entendeu? Mas assim, eu não posso garantir que, por exemplo, se você tá doente, você ter contato com a sua mãe, na sua mãe também vai ser tranquilo, porque está tranquilo comigo. Você está entendendo? Isso é importantíssimo a gente comigo frisar. foi assim, porque minha esposa, ela teve febre 3 dias praticamente. E assim, eu não sei o que ela tem, porque a gente não testou. Mas Sim. certamente eu tive o contágio dela, porque eu estava bem. Após ela desenvolver os sintomas e eu ficar cuidando dela, eu comecei a desenvolver também parte dos sintomas que ela teve. Então ela teve 3 dias de febre, eu não tive nenhum dia de febre. E é isso que você está falando. A sintomatologia ela é muito variável. E as pessoas ficam querendo atrelar a um único sintoma, a uma única coisa. Ah, não, com isso eu tenho. E às vezes não é. Pode ser um quadro gripal mesmo. Pode ser uma sinusite. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho sinusite. Eu estava achando que eu estava com a sinusite. Por quê? O tempo está virando.
Estava quente, agora está frio, a gente está no outono, o outono é transição. Então isso é natural. Comigo, eu já sei que eu vou ter isso. Sim. Mas o Se eu meu não me engano, você cansaço. tinha problema respiratório. Sim, então. O meu cansaço que eu estava sentindo, eu nunca senti tendo sinusite. Então eu fui com ela ao mercado, cara, eu empurrei o carrinho, em 10 metros que eu empurrei o carrinho, eu parei para respirar. Por quê? Eu senti falta de ar. Eu fiquei 2 dias com falta de ar e hoje eu já estava mais tranquilo. Eu creio, né, que a tendência é que eu vá retornando ao meu estado de saúde normal, que é o que está se mostrando, pelo menos esse quadro dessa contaminação que eu não sei o que é que eu tive. Então, isso que você está falando é muito importante. As pessoas estão criando um alarde, estão criando um problema muito grande, estão correndo lá para a unidade de saúde, e aí você está recebendo pessoas que são sintomas que você sabe que se a pessoa ficar em casa mais 2, 3 dias, esses sintomas podem estar passando. E isso é o que realmente você está falando, que a saúde pública pode entrar em colapso se todo mundo chegar e se mantiver em contato. Eu sei que a gente tem todo o problema de economia, o dinheiro ele precisa girar para as coisas funcionarem, mas sem pessoas não gera dinheiro. Então a gente tem que acabar fazendo momentos de restrição, sim. Né? Obviamente tem profissionais que não tem como, eles têm que trabalhar. Né? A gente tem os profissionais de higienização pública, né? Os lixeiros estão aí fazendo, os policiais militares estão ali, eles têm que estar ali o dia inteiro fazendo aquilo, porque eles estão fazendo um controle sanitário, estão fazendo um controle de desordem pública, eles estão fazendo um controle da cidade, fora as outras coisas. Abriram o pessoal de material de construção, porque as obras têm que continuar, a gente não pode parar, a gente tem que tentar de alguma maneira manter as pessoas empregadas. Mas tem algumas profissões que a gente acaba tendo que falar, não, ó, você fica aí, vamos evitar o contágio e as outras pessoas vão ter que circular, algumas pessoas vão ter que circular para alguma coisa acontecer, porque são as coisas essenciais, né? Imagina se a gente afastasse todos os motoristas de ônibus. Você não ia ter locomoção na cidade, nem da pessoa que precisaria trabalhar. Então é bem complicado as pessoas terem esse medo, essa euforia, né? Não ter esse esclarecimento. Assim, foi excelente tudo que você falou. A escolha, né, de ser você, eu acho que foi a melhor que eu poderia ter feito. Eu acho que você esclareceu utilizando, né, toda a linguagem técnica com a linguagem que o pessoal vai conseguir pegar, porque o foco é esse, da galera entender mais ou menos o panorama, vai ao médico, não vai ao médico, né? Vou tomar um medicamento tal, posso tomar um medicamento tal, essa é a parte principal, tá? O intuito das lives que eu estou falando. Eu sempre falo com os meus alunos que os pacientes eles têm que ser tratados na sua individualidade, né? Eu sou chato com isso. Porque eles ficam falando, não, então eu posso chegar a substituir o medicamento tal. Eu falo, não, você tem que analisar o quadro do paciente, ver o que ele tem, porque um paciente é diferente do outro. Eu sempre faço aquela brincadeira da vizinha que vai dar o medicamento para outra, e aí quando a outra toma o medicamento e passa mal, fala, ela não gostava de mim. E aí não é, porque o sintoma ele pode ser comum a várias patologias. Então a gente não pode chegar e admitir é gripe, não, é um resfriado, é isso não, porque você tem febre só. Febre pode ser um monte de coisa. Então as pessoas têm que ter essa noção de que cada paciente é um paciente. Quem vai estar fazendo a avaliação do paciente é o profissional que é o prescritor que vai estar ali no momento, ou o médico, ou a enfermeira fazendo a assistência inicial ali. É ela que vai estar ajudando, tá? E aí vai se dar o direcionamento clínico que aquele paciente vai ter que dar para ele, que não é uma coisa que é para todo mundo. Então, esse esclarecimento é mais do que necessário nesse momento. Eu vou te fazer uma última pergunta, a gente tem uns 5, 7 minutos, tá? Para você falar um pouco sobre imunidade pós-infecção. Eu acho que isso é bem importante. Até que o pessoal tenha uma ideia, tá bom, fiquei doente, melhorei, e aí, o que eu posso fazer para melhorar o meu sistema imunológico e evitar um pouco uma reinfecção? Reinfecção, na verdade, eu não acredito que exista, tá? Porque a cepa SARS-CoV é uma, se tiver uma cepa mutante, né, que é viável de acontecer, e aconteceu aqui no Rio, né, a primeira pessoa que chegou e foi diagnosticada, se eu não me engano, ela tinha um vírus italiano, e a segunda tinha um vírus alemão, que tinham características genéticas
diferentes, né? Eram parecidos, mas diferentes. E aparentemente até uma professora lá da FRJ já estava conseguindo fazer um mapeamento genético do vírus e já tinha um vírus brasileiro, que era diferente. Então, a gente tem, sei lá quantos tipos de vírus SARS-CoV correndo aí, com poucas diferenças genéticas, que as pessoas estão se contaminando. Então, acho que reinfecção é complicado. Se você teve ele e gerou anticorpos, se você entrar em contato com ele, você vai combater. No caso das pessoas falarem reinfecção, é tipo, o cara teve a infecção, achou que ficou curado e os sintomas voltaram. Agora, reinfecção pelo mesmo subtipo de vírus eu acho difícil. Fala sobre a imunidade aí pro pessoal pós-infecção, que eu acho que é importante. 5 minutinhos. Então, na verdade, assim, é bem complicado a gente poder discutir isso aí para a pessoa entender. Mas, assim, vamos fazer uma analogia rápida. Por exemplo, a dengue. A dengue a gente sabe que no Brasil tem Sim, 4 subtipos, né? Então, assim, você vai pegar dengue várias vezes, tá? Então, isso. você pode se infectar 4 vezes pela dengue, tá? Isso é uma coisa que a gente conhece, a gente estuda, a gente sabe, tá? Então, e aí você teve o dengue, né? Você teve a infecção uma vez, você fica imunizado definitivamente para aquela Isso. vez, tá? A imunidade, como é que funciona? Na verdade, quando você tem a imunidade, você precisa gerar uma memória imunológica para isso, tá? E o problema é que no SARS-CoV-2, primeiro, a gente não sabe quantos subtipos vão ter, né? A gente não sabe a carga, a taxa de mutação viral, né? Isso é importante. Então, isso aí está em estudo, né? Por isso que é difícil a gente falar em vacina hoje, Isso. né? Tá, essa história de descobrir uma vacina na Índia, uma vacina. Gente, olha só, não tem como falar em vacina hoje, tá? Porque é muito difícil você conseguir uma vacina e produzir uma vacina, testar essa vacina. Então, essa é conversa de 1, 2 anos, tá? Então, esquece essa questão de vacina. Uma coisa é que a gente não sabe, provavelmente as pessoas que ficarem doentes, positivaram e testaram de novo, ficou negativo, a gente acredita que essa pessoa gere uma imunidade, tá? Agora, qual é o grau dessa imunidade? A gente não tem como garantir, tá? Tanto é que é importante a gente falar, que eu vou abrir um parênteses rapidinho, que é a questão do tratamento com soro do paciente que já foi curado, né? Isso. Porque nesse soro existe um anticorpo para o SARS-CoV, né? Isso. Então, você consegue uma imunidade humoral, né? Uma imunidade para aquele paciente que tá. E isso, o tratamento é só com pacientes graves, tá? Então, também é outro protocolo experimental, é uma pesquisa que é feita e só para paciente grave. Você pega o soro do paciente que curou, você processa esse soro, você pega o plasma e você injeta no paciente grave, tá? E a gente tem, com isso, buscar com que esse paciente resista mais à doença e dê tempo do sistema dele responder, tá? Então, a gente não sabe o quanto tempo que essa imunidade dura, né? Por exemplo, o H1N1, a gente todo ano tem que tomar vacina. Por quê? Porque aquela vacina ela só dura para aquele ano. A vacina ela tem que ser atualizada, porque existe a mutação do vírus. E isso é importante. Então, por isso que a gente toma vacina todo ano, tá? Porque a imunidade ela é temporária, tá? Porque o vírus muda. Se o vírus mudou, a nossa imunidade que a gente teve não vai servir. Então, a gente vai poder ficar doente de novo, tá? Então, isso é importante. Então, essa questão de você fazer uma barreira imunológica, deixa as pessoas, todo mundo se contaminar, porque elas vão ficar curadas e vai poder. Isso aí a gente tem que ter bastante estudo, né? O que se viu que a pessoa que realmente testou e foi curada, isso já foi feito na China, né? Que eles ficavam escaneando as pessoas, botaram um Isso. escanezinho para a pessoa que estava curada, ela podia ter o seu trânsito liberado, né? É porque você falar de imunização, também a gente vai falar, é uma outra live só para isso, né? Porque assim, a gente não sabe se a pessoa, vou dar um outro exemplo fácil, por exemplo, para poliomielite, né? A gente tem a poliomielite, a gente vacina as crianças mesmo pequena porque a gente vacina ela com um vírus, né? E aí ela elimina esse vírus mutável que. Então, assim, você tem duas imunizações, a direta e a indireta, porque a pessoa Isso. circulando, vacinada, ela consegue fazer com que o vírus atenuado que a gente consegue combater tome conta do lugar e aí você contamina aquele local com vírus bom,
né? E Uhum. com isso Uhum. você gera uma segunda onda de imunização. Então É. tem tudo isso. Isso é importante a gente entender. Que aí a gente brinca muito que na medicina não é igual a matemática. Aqui a gente faz 2 mais 2, a gente vai dar 100. Infelizmente, não tem como a gente falar que é sempre igual para todo mundo. Isso é importantíssimo a gente discutir. Então, assim, hoje a Meu amigo, gente olha sabe. só, rapidinho. Tá dando uma contagem regressiva aqui de 20 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e eu vou abrir outra live. Aí, vou pedir para todo mundo que está aqui, assim que eu abrir outra live, entrar, e aí ele vai concluir o raciocínio dele. Beleza? Que senão vai te cortar no meio e aí não vai ficar legal. Já já vou abrir outra live, aí você entra, eu te chamo. Isso aí, tá só outra continuidade aqui, gente. Vou esperar o pessoal entrar, o Wilson entrar, e aí ele vai continuar falando. Nesse tempo de 1 hora do Instagram é meio complicado, né? O pessoal tá retornando aí, isso aí, pessoal, aproveita, chama mais gente, tá? Pra gente poder finalizar isso aqui. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ah, tá aqui. Tá entrando, isso aí. Beleza, voltando. Tem mais 1 hora. Dá para falar então de vários outros pontos que a gente não falou. É, vários outros pontos. Fala, vai lá, conclui o que você estava falando aí, da imunização. Então, não tem como a gente falar para a pessoa que ela não vai ficar imune. Ela vai, tá? Então, assim, o problema é que a gente não sabe se esse vírus vai estar sofrendo mutação ou não, tá? É, Se ela pode reinfectar ou não. Mas hoje, no mundo todo, ainda não tem nenhum estudo de nenhum caso que foi reinfectado, tá? sim. É, Nenhuma pessoa reinfectou. Nenhuma pessoa que curou foi reinfectada, tá? Então, isso a gente não tem esse estudo, a gente não sabe. Então, o que que a gente acredita hoje? Que a pessoa, depois de contaminada, ela vai, ok, ela vai poder circular normal, né? Isso é um fato importante depois para a gente poder discutir economia, né? Para a pessoa poder isso, discutir o regresso ao trabalho, né? isso. Então, isso é importante, porque a pessoa foi, ficou doente, isso os profissionais de saúde, todo mundo, né? A gente tem que ter essa visão de que, ah, não, beleza, essa pessoa pode circular tranquilo, não vai estar contaminando ninguém, não vai estar passando para ninguém, né? Então a gente tem que ter essa visão muito, muito clara, né? É importantíssimo a gente ter essa visão de imunização, porque é uma coisa buscada, né? É uma coisa que a gente quer muito. Mas assim, a gente tem, vamos falar um pouquinho de epidemiologia, a gente tem o início ainda da curva. A gente está com a infecção aqui no Brasil com 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias, né? Hoje é dia 7. Errei o dia, hoje é dia 9. Já nota. Então, hoje é dia 9. Então, assim, a infecção foi no início de março, né? Então, a gente tem aí 30 e pouquinhos dias de início da doença. Então, a gente ainda está numa curva de ascensão dos casos. A gente tem muito caso ainda que ainda não está ainda notificado. Quer dizer, deixa eu só corrigir a questão da notificação para o pessoal entender. Na verdade, notificado todo mundo é. Essa história de que está sendo subnotificado, não sei o quê. Não. Isso aí, assim, você vê diretamente, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a secretaria, todo mundo é notificado. Então, por exemplo, a gente notifica os casos internados. Então, por exemplo, eu estou lá na minha unidade, eu internei o paciente, eu colho o SUAB e notifico, tá? Eu atendi o paciente, liberei para casa, eu notifico, mas não colho o SUAB. Então, aí você tem as notificações de caso suspeito e a notificação de caso confirmado, tá? Isso. Então, É porque notificado. notificação é uma coisa, confirmação é outra. Isso, existem essas coisas. Então, assim, o que está acontecendo? A gente está tendo um tempo de mais ou menos 3 semanas para sair o resultado, tá? E isso é por questão mesmo prática. A gente não tem aporte laboratorial, a gente não tem aporte técnico para poder processar todo o conteúdo de exames que a gente está colhendo, né? Então, a gente está tendo uma fila, que é uma coisa que tem que se estão tentando consertar. A Fiocruz está trabalhando dia e noite para isso, né? Uhum. Aumentando a sua capacidade de produção de kit, aumentando a sua capacidade de processamento de resultado, tá? Isso é importante as pessoas saberem. Então, assim, está todo mundo sendo notificado e todo mundo que está sendo internado, tá? Isso Uhum. é uma determinação do Ministério da Saúde. Tá todo mundo internado, está sendo colhido suave, tá? Não é todo mundo que está sendo entubado, todo mundo grave, nada disso, não. Eu internei por questão de falta de ar
eu estou colhendo o suave dessa paciente, tá? Entendi. Então, você tem uma notificação. Só que você tem uma visão de 3 semanas. Então, os resultados de hoje que estão saindo é Então, de lá uma atrás. fotografia de 2 semanas atrás. Você está entendendo? Então, não tem como eu falar hoje se a restrição que ocorreu, ela foi bem feita, mal feita. Isso aí, epidemiologicamente, a gente não tem esses critérios ainda. Então, o que eu recomendo? Assim, a gente tem que respeitar muito quem está comandando a gente nesse momento. A gente precisa ter. Não adianta a gente agir pela nossa cabeça. A gente tem os nossos comandantes, a gente tem as pessoas que estão lá, estão tentando fazer o melhor, independente de partido A, partido B, partido C, tá? Então, assim, são as pessoas que estão lá. Se a gente, cada um, falar uma coisa, acaba ninguém fazendo nada. Então, a gente precisa ter uma direção bem correta. Não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. Querer ficar em casa e ter a vida normal, todo mundo quer. Eu quero, você quer, todo mundo quer. A gente tem que entender que assim, a fotografia de hoje, ela é uma fotografia de 2 semanas atrás, né? Então, a gente trabalha assim, a gente trabalha sempre com 2 semanas para frente. Então, o que a gente está vendo hoje, a nossa ação de hoje, ela vai ter resultado 2 semanas na frente. Sempre Uhum. assim. Isso E a aí. gente vai estar o tempo todo, né? É dinâmico, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, os casos estão ficando graves. Eu tenho visto pacientes graves, né? Isso é um pouquinho assustador. Você tem visto, não tem jeito, né? Vai acabar um ponto, eu quero que não aconteça isso, mas, por exemplo, vai dar um ponto que, se a gente não fizer as coisas certinhas, né? Porque, assim, nós estamos tendo a oportunidade que muitos lugares não tiveram, né? Nós estamos tendo a oportunidade de antecipar os fatos, né? Falar aqui agora sobre o lockdown. A gente não está fazendo lockdown. Nós não estamos Não. fazendo isso e eu espero que a gente não necessite Não chegar a chegue. esse ponto. Você está entendendo? Uhum. Isso é importante, porque a gente não precisa chegar a esse ponto. A gente tá tendo a gente tem uma oportunidade de ouro, né? Eu ouço muitas pessoas, eu gosto de conversar, eu converso com as pessoas né, no trabalho, eu converso com os meus pacientes, eu gosto de colher, saber o que eles estão pensando, né? E aí já me falaram assim, pô, não, isso, aqui não vai ser igual na Europa, porque aqui é outro clima. Eu falei, olha só, vamos parar para pensar. É outro clima. Então, para que o governo gasta bilhões com vacina da gripe? Ninguém fica gripado aqui. Não tem, não É. existe isso, né? É claro, cada país tem uma reação, tem uma forma diferente, então isso é importante, né? Mas todos os países do mundo estão sofrendo, sem exceção, todos, tá? Alguns mais, alguns menos, mas todos estão, né? E cabe a gente tentar não sofrer tanto. O nosso sistema de saúde é ele ainda não está totalmente saturado, né? A gente está aumentando, está tendo, mas assim, não está totalmente saturado. A gente está tendo como ainda remanejar, a gente não está com todos os leitos, todos os respiradores ocupados, nada disso, né? Alguém perguntou o que era lockdown. Lockdown seria o fechamento total, restrição total, que foi feito na Itália, por Na exemplo. Itália, A isso. pessoa não podia ir na rua. Para sair na rua, para você ir na rua, você tinha que ter um documento oficial do governo, para você poder comprar. Então, assim, você só podia sair para fazer compra, por exemplo, uma vez na semana, tá? É o fechamento total daquele local, né? Isso a gente não está fazendo e espero que a gente não vai nem precisar fazer, né? Porque a gente está aumentando a nossa capacidade, sim. A gente vê, está abrindo, de forma lenta, não tem jeito. Isso aí é particularidade do nosso sistema de saúde. Então, assim, a gente está vendo essas coisas, não tem jeito. Não acho. Eu tô falando, estão E perguntando. lendo as perguntas, né? Eu faço a mesma coisa. Quarentena obrigatória, na verdade a gente está com uma quarentena Tá voluntária, voltando na aí, aqui, ó. verdade, Pode, vai. entendeu? Aham. Quarentena obrigatória a gente ainda não está fazendo. Na verdade, a gente está com uma quarentena voluntária. Na verdade, o governo vem solicitando
Para todos que podem ficar em casa, fiquem em casa, né? Eu sou a favor disso. É o que eu estou fazendo em casa. Eu estou pedindo para os meus pais ficarem em casa, meus sogros estão em casa, meus filhos estão em casa, e é difícil, meus filhos estão trancados lá no quarto com a minha esposa, porque senão Imagina. aqui estaria uma bagunça. Mas assim, é importante. E isso você vê lá na ponta, tá? Eu vejo, por exemplo, as pessoas não estão chegando, não estou tendo uma enxurrada de paciente que está chegando para mim, tá? Então, assim, é importante as pessoas saberem aonde ir. Isso é importante também. A gente tem que saber aonde a gente está indo. Ah, eu vejo reportagem direta. Ah, não tem que ver que reportagem é tóxica. Gente, olha só, a gente tem que se informar. O que a gente precisa ter é senso crítico. A gente tem Sim. que saber o que está ouvindo Filtrar. e Filtrar. filtrar. Não pode, a gente simplesmente, a pessoa falou, é o que está acontecendo com a medicação. Ah, olha só, o remédio de pressão está fazendo mal, que não sei o que, não pode tomar remédio de pressão. Gente, as pessoas vão morrer de AVC, vão infartar, vão ter pico hipertensivo. Isso mata. Vão fazer edema agudo. Tudo isso mata. Se você tira o remédio de pressão da pessoa, a pessoa descompensa. E a pessoa morre. Existem as outras doenças. Então a gente não Sim. pode fazer isso de jeito nenhum. Ah, não. Gente, olha só. O remédio, nenhum é para parar. Eu falo para os meus pacientes, mas não é para parar. Você toma o remédio, você continua com o seu remédio. Não existe isso. Porque eu tenho que tomar hidroxicloroquina. Agora tá todo mundo tomando ivermectina. Né? Você comentou na sua live também. Gente, pelo amor de Deus, gente. Ivermectina é outro remédio que tem efeito colateral também. Gente, o nome é droga. Se é droga, toda droga tem um efeito colateral. A gente não está isento de efeitos. Né? Então, assim, vamos ter bastante moderação. É o que eu falo. O momento atual é de moderação. As pessoas têm chegado, está tendo bastante infecção, isso é fato, isso vai acontecer, né? Mas a gente tem que controlar o máximo possível a aglomeração. Não ache, eu converso muito, gente, não ache, porque a gente está brincando de roleta russa. Quando você não conhece, não faz diferença nenhuma para você. Mas quando é um parente seu, um conhecido seu, aqueles 2% lá, aqueles 10% vão virar 100%. Isso. Na sua família, Eu acho 100%. que as pessoas estão mais com essa ideia de não é nada, porque muitas das vezes não chegou ainda dentro da casa delas. Então, quando muitas das vezes um paciente que é seu parente direto fica grave, aí você acorda e fala, não, agora realmente isso é verdade e tal, e vai fazer um retrospecto, por que eu fui na rua, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, e o que a gente está tentando fazer é alertar para que as pessoas tomem o cuidado com si e com o próximo, para que isso não se alastre e alcance aí um colapso do que a gente sabe que tem grande possibilidade de alcançar. O governo até fez aí uma compra, né, uma programação, ontem eu vi, estava falando o Mandetta e uma pessoa lá que fez o acordo de, sei lá, quantos, acho que 64 mil respiradores, ou seja, eles estão tentando fazer manobras para melhorar tudo para o atendimento dessa galera que pode vir a chegar. Estão utilizando estádios para fazer hospital de campanha, não estão usando. Por quê? Não está colapsando, não está lotando o sistema de saúde. Isso é uma preparação. E como você disse, o retrato que nós temos de hoje é de 2 a 3 semanas atrás. Então, como são 14 dias, 2 semanas atrás, a gente está tendo um panorama de o que aconteceu 2 semanas atrás, só que está explodindo agora. Fora o problema todo de realização do teste, que a gente teria um panorama real. Eu acho que se o Brasil tivesse possibilidade, né? Obviamente não tem por causa do tamanho da população, né? Um país que ele é continental e não tem um aporte de quantidade suficiente de testes, né? Se a gente fizesse igual foi feito lá na Coreia, que testou todo mundo à torta e à direito, e aí quando você testa, você trava quem é que está com vírus, cara, você consegue resolver e consegue minimizar essa curva. Agora, aqui a gente não tem essa viabilidade de estar fazendo teste em todo mundo e tentar ver, não, você tem, você não tem, você tem assintomático, fica em casa, você não tem, pode continuar. E a gente não tem braços para fazer isso.
Então, acho que o Brasil está tentando pegar uma outra ideia, e está tentando pegar, não, vamos nos munir do pior, né? Foi até uma fala ontem do ministro, a gente está se preparando para o pior, porque se acontecer algo menor, tá tudo bem. A gente está preparado e nós vamos suprir esses pacientes que possivelmente chegarem ali. Então, é importante essa conscientização das pessoas. Óbvio, todos vão ficar em casa, não tem como todos ficarem em casa. Você vai estar de plantão amanhã, você tem que trabalhar, senão você não vai cuidar das pessoas. Então, quem tem extrema necessidade de trabalhar, vai trabalhar. Quem não tem essa extrema necessidade e, obviamente, o empregador falou que você pode ficar em casa, você vai ficar em casa. Você não vai deixar de ir trabalhar e perder seu emprego. Óbvio, você vai trabalhar e ter todas as medidas de cuidado, de transmissibilidade, de contaminação, isso tudo você vai tomar cuidado. Então, se tiver que ficar em casa, fica em casa. Mesma coisa, meus pais estão em casa, minha irmã está em casa. Quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa. Eu estou trabalhando de casa, eu dou aula de manhã e de noite via ambiente virtual. Passei atividade, vou passar o final de semana corrigindo atividade, que é um monte de coisa, para manter essa galera ativa, né? Então, eu acho que foi muito importante tudo que você falou. Meu amigo, assim, muitíssimo obrigado mesmo, tá? De ter disposto um pouco do seu tempo aí. Você está aproveitando um pouco desse conforto na sua família, que tá todo mundo junto, né? Que você nessa batida de vai lá e cá, muitas das vezes a gente acaba não ficando em contato com a família. E essa foi uma coisa, né, que a gente pode falar, se tem coisa positiva dessa reclusão toda, é que as famílias ficaram mais unidas, né? Então a gente está conseguindo entrar mais em contato com a família, vendo mais assim os pequenos detalhes que a gente acaba deixando passar porque pela nossa rotina do dia a dia, e isso está sendo uma coisa positiva. Então, meu amigo, muito obrigado. A gente podia ficar aqui 10 horas conversando. Eu não vou te amolar tanto, porque amanhã você vai estar de plantão, então você vai ter que descansar um pouco. Aproveitar para dar uns beijos lá, botar uns beijos nos meninos e botar eles para dormir, né? Aproveitar um pouco do fim da sua noite. Eu tô planejando, você falou um pouco de exame, né? A parte de diagnóstico, eu tô planejando fazer uma live. Tem uma professora que ela trabalha fazendo diagnóstico, eu já conversei com ela e ela assim, topou, mas a gente tem que marcar um dia para fazer, né? Porque a gente também tá com um monte de coisa lá do pessoal da graduação corrigindo e ela trabalha fazendo diagnóstico. Então, eu até conversei com ela se a gente poderia fazer uma live, eu e ela, falando sobre tipos de teste, quais são, tempo para sair, como é que está a demanda, para ela explicar um pouco isso para as pessoas, que as pessoas ficam assim, cara, eu não sei, eu faço um exame e só vai sair daqui a um mês. E se eu morrer antes? Que surge esse pensamento em todo mundo. Então, eu estou já acordando com ela de fazer essa live, só estou tentando ver o dia que as agendas se encaixem, para ela estar falando um pouco da parte de diagnóstico. Meu amigo, conversa com a galera aí, dá sua despedida e por mim, cara, você é um cara que está no meu coração sempre e você pode contar comigo e eu tenho certeza que o profissional que você se tornou ao longo dessa caminhada aí é uma pessoa em que certamente eu tenho confiança e posso falar para todo mundo que está assistindo aí, profissional de excelência, que vocês possam, porventura, né, não ficar doente para conversar com ele, mas se ficarem doentes, podem procurá-lo que vão estar bem assistidos. Meu amigo, é contigo aí. Meu amigo, pô, muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de poder expor um pouco da realidade que a gente está vivendo nesse momento. Isso é importante para a gente, né? Para vocês poderem ver também um pouquinho do outro lado, né? A gente está aqui para ajudar, se você precisar, Bruno. Sim, realmente, a gente sempre foi muito amigo, né? A gente fazia parte de um grupo imbatível, só que É, a vida nos leva por outros caminhos, isso aí não tem jeito, né? E aí, agora, nesse momento, a gente está se aproximando um pouco mais, você pode contar comigo para o que você precisar, tá? Se precisar de esclarecimento. Eu sei que ficaram muitas perguntas que a gente não consegue responder tudo, tá? Se quiser, depois a gente pode marcar um outro momento, a gente está aí para isso, tá? Eu vou estar disponível nesse momento para realmente falar especificamente sobre isso, tá? Então a gente está para mostrar o máximo que a gente pode de conhecimento para as pessoas ficarem o máximo esclarecidas o tempo todo e, por favor, fiquem em casa. Isso é importantíssimo, né? É,
Infelizmente, a gente não pode fazer realmente todos os testes que a gente está, não dá para fazer o que a Singapura fez, o que a Coreia do Sul fez, né? Nós somos um país totalmente diferente, a gente tem nossas particularidades, mas eu acho que a gente não está em colapso da saúde, não existe isso agora nesse momento, nossa saúde não está em colapso, a gente está conseguindo atender de forma digna, de forma correta as pessoas que estão chegando para a gente, né? Não adianta, pode ouvir o que quiser, a mídia pode falar, precisa disso, precisa daquilo, gente, olha só, precisar a gente precisa, tá? Os hospitais de campanha estão sendo feitos, tá? Eu sou do bombeiro também, então eu tenho outra visão, eu sigo algumas ordens, então eu sei de algumas coisas. Então, vai ser feito, as coisas estão sendo feitas, as pessoas estão trabalhando, tá todo mundo trabalhando em prol do melhor para o Rio de Janeiro nesse momento. Então, a gente está tomando realmente cuidado com várias coisas. E a gente precisa da ajuda de todo mundo, não tem jeito. Então, assim, para que eu não seja sobrecarregado lá na frente, eu preciso que ninguém fique doente. Isso é importante, né? Que é aquele negócio, a gente não pode contar com a sorte. Infelizmente, assim, eu sou obrigado a me expor, mas se você não for obrigado a se expor, não se exponha. É esse o recado. Quem é obrigado a se expor, está se expondo, não tem jeito. Mas o importante é a gente não se expor ao máximo possível. Tá, meu amigo? Obrigado aí. Vamos finalizar, porque a gente já até extrapolou. Só vou passar, vou passar aqui pro pessoal só uma informação. É o seguinte, o pessoal estava querendo que você fizesse outra live. A gente vai marcar, a gente conversa, vamos tentar puxar algum outro assunto. E certamente você é um convidado VIP aqui para eu poder fazer qualquer tipo de live, esclarecimento. Você é um cara que certamente vai ser primeira escolha. Essa live eu vou salvar ela, depois eu te envio, tá? E eu tô colocando as lives para as pessoas que muitas das vezes não conseguem ver, né? Eu disponibilizo no History e ela fica só 24 horas. Então o que eu faço? Eu baixo essa live, eu tô colocando lá no YouTube. Tem lá eu não criei um canal, eu tinha lá pelo meu e-mail do Gmail, tinha um canal lá, não sei porquê, mas eu acabei utilizando agora. O canal é Professor Bruno Lemos Cons, que é o meu nome. A primeira live que eu fiz lá com o professor, perdão, a live do dia 7 com o professor Wallace, eu já coloquei lá. Então, quem quiser olhar lá, a live na íntegra, ela tá lá. E essas duas aqui eu vou colocar lá. Vou botar live 1, live 2, né? Eu vou baixar elas, vou esperar processar aí no Instagram. Depois eu baixo e eu vou disponibilizar. E eu vou e disponibilizo para você também, meu amigo, para você ter essa live salva aí. Show. Falou? Tamo junto. Tá ok. Meu irmão, boa noite aí, fique com Deus, que sua saúde seja mantida para que você consiga curar mais gente. Obrigado. Um grande abraço, um abraço a todos, pessoal, uma boa noite aí. Boa noite.